display de cristal líquido. Displays de cristal líquido, pessoal, são displays, né? São digamos assim, dispositivos capazes de exibir uma informação. Existem vários tipos de displays, por exemplo, de 7 segmentos, displays de cristal líquido, e à medida que o tempo passa, vão sendo criados novos tipos de display, tá? Mas o display de cristal líquido possivelmente seja o display mais comum que vocês têm na atualidade, porque de uma forma ou de outra, são os displays que são construídos desde o Arduino, que a gente vai usar, tá, para o Arduino da vida, passando por monitores, por exemplo, né? Então, tudo que vocês têm de tecnologia LCD, e aí dos derivados do LCD, que são vários, tá? São displays dessa espécie, tá? A parte boa é que trabalhar com display de cristal líquido para o Arduino vai ser uma coisa simples, tá? Porém, vai ter uma parte um pouco mais complexa, que é que eu vou, obviamente, assim como a gente tem feito com LED, com botoeiras, tá? Vou mostrar, obviamente, como é que a gente trabalharia num nível mais baixo com o display, tá? Então, sem a gente usar coisas só prontas que o Arduino nos entrega, tá? Então, vou mostrar para vocês como é que a gente conseguiria interfacear com esses displays. De certa forma, já vai ser, digamos assim, um ensino para vocês, no sentido de que vocês vão aprender, e um aprendizado, né? Eu ensinando, vocês aprendendo, um aprendizado para vocês no sentido de que vocês vão ter um primeiro contato com um datasheet mais complexo, onde vocês vão ter que aprender como é que a gente faz o interfaceamento entre um microcontrolador e um dispositivo que tem um padrão de comunicação, tá? Então, eu diria que mais importante até que o display de cristal líquido é a gente aprender como que a gente interpreta esses datasheets e como é que a gente consegue implementar esses padrões de comunicação, tá? Dito isso, o uso do display, de novo, com a biblioteca Arduino é muito simples, tá? A montagem do display é uma coisa extremamente simples. O que eu vou estar mostrando de mais complexo para vocês na realidade, não é o display em si, tá? Mas, por exemplo, como é que a gente constrói menus com display, tá? Ou seja, eu quero construir um pequeno menu, eu quero apresentar informações e atualizar periodicamente. Então, na verdade, não vai ser o display em si, nem a biblioteca em si, sim técnicas de desenvolvimento para a gente construir algumas aplicações mais comuns, tá? Então, displays de cristal líquido, eles usam justamente uma tecnologia que a gente chama de cristal líquido, tá? E a cristal líquido, essencialmente, digamos assim, uma espécie de estado da matéria, tá? Que a gente consegue utilizar, que basicamente permite bloquear ou passar a determinadas frequências de luz conforme a tensão que a gente aplica, tá? Nos diferentes elementos da imagem. Obviamente, a gente não vai entrar aqui no aspecto construtivo desse cara, tá? Tem um bocado de física aqui por baixo da história, tá? Mas, essencialmente, para nós, o que interessa eu consigo controlar, pense nesses cristais líquidos como pontos, como pequenos elementos, que vocês conseguem controlar aplicando tensão, tá? De forma a permitir ou bloquear a luz, perfeito? Justamente pelo fato do que eu já falei aqui, de a gente conseguir permitir ou bloquear a passagem de luz, displays de cristal líquido, vocês já têm que ter essa informação, tá? Eles são displays que eles não são capazes de emitir luz, ou na realidade não é o display, perdão. O cristal líquido em si, ele não é capaz de emitir luz, tá? Então, todo display de cristal líquido vai ter que ter, no fundo desse display, uma unidade capaz de fazer emissão de luz, que a gente normalmente chama, daí vem o nome, né? Que está atrás dos elementos de cristal líquido, a gente chama de backlight, ou luz traseira, né? Que vai ser a unidade que vai emitir a luz, que vai ser bloqueada ou não pelos diferentes elementos do display, tá? E aí vocês vão ter basicamente dois tipos de displays, tá? Hoje o mais comum é o display gráfico, obviamente, tá? Displays gráficos, eles permitem a exibição de imagens aleatórias, vocês podem inserir qualquer imagem de interesse, tá? E displays que a gente chama de displays alfanuméricos, tá? Que são displays essencialmente capazes de apresentar letras, números e alguns símbolos de forma limitada, tá? A gente vai começar a trabalhar com displays alfanuméricos e a gente não vai conseguir ver aqui no Tinkercad outra forma de display, porque nem tem presente, que eu saiba, pelo menos, tá? Display gráfico no Tinkercad, mas a gente vai começar a trabalhar com display alfanumérico, principalmente pelo fato que a vasta maioria dos displays alfanuméricos que vocês vão encontrar, eles usam um chip controlador, que é um chip comum
a vários tipos de displays, tá? Então, na realidade, se vocês pegarem um display alfanumérico, existe uma chance aí superior a 90% de vocês pegarem justamente o controlador que a gente vai abordar aqui, tá? Já os displays gráficos, eles têm uma coisa um pouquinho mais chata, tá? Que é o fato que existe uma variedade muito maior e existe uma quantidade de chips controladores muito superior também, tá? Então, na realidade, para trabalhar com display gráfico, é estritamente necessário que a gente considere qual é o display sendo utilizado, e uma vez que a gente considere o display sendo utilizado, qual o controlador, se a gente tem o datasheet do controlador e, eventualmente, se vocês não estão querendo passar mais trabalho, se existe alguma biblioteca pronta para interfacear o nosso microcontrolador com esse display, tá? E tem muitos tipos distintos, ok? Displays gráficos estão se tornando cada vez mais interessantes, tá? Então, mais cedo ou mais tarde, vocês vão acabar trabalhando com um deles, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai abordar esse cara, tá? E aí tem displays gráficos que são monocromáticos, são coloridos, são displays onde o controlador, além de ter a capacidade de apresentar as imagens com cores, muitas vezes é um display que já é sensível a toque. Então, tem uma série de coisas juntos ali no display que a gente tem que levar em consideração. Então, vamos pegar o caso mais simples, que é o display alfanumérico, tá bom? Esses displays alfanuméricos, eles vão usar esse chipzinho aqui, o HD 44780, tá? Que é um chip fabricado pela Hitachi, que o professor já esqueceu de deixar para vocês, então deixa ele corrigir. Talvez não precisasse ser agora, mas... não, nem vou botar para aula que vem, tá? Eu ia colocar agora o datasheet desse cara, tá? É interessante que vocês tenham acesso a ele, porque vocês vão ter que ler esse cara, pelo menos. E esse é um chipzinho fabricado pela Hitachi, que é o controlador aí presente na ampla maioria dos displays alfanuméricos, tá? LCDs. Ele é um display capaz de controlar a apresentação de até 80 caracteres por controlador, tá? E esses 80 caracteres podem ser configurados em várias dimensões distintas, tá? Então, vocês vão ter displays de 8 caracteres por uma linha, de 16 caracteres por 2 linhas, que é o que vocês vão ter no Tinkercad, que é o caso mais comum. Vocês vão ter display de 20 caracteres por 2 linhas, até de 20 caracteres por 4, tá? Lá no laboratório, eu andei fazendo um pedido que a gente recebeu uma quantidade bem razoável de displays 20x4 que a gente consegue construir aí displays maiores, tá? Quem tem o seu Arduino e está interessado em trabalhar fisicamente com o Arduino, não sei, eu não cheguei a perguntar com vocês nesse da PNP, me faltou, não me veio essa memória, a gente está usando o Tinkercad, né? Mas eventualmente vocês querem fazer trabalhos com Arduino físico, tá? Comentário é que o que eu vou fazer para vocês, comprem os displays LCD, até vou mostrar aqui, tá? Mas comprem só o display, tá, pessoal? Não comprem o display. Vamos ver se esse cara aqui. Não comprem o display com nenhum shield junto e não comprem o display com a interface serial, a menos que vocês consigam remover, tá? Display que vocês têm que comprar é um display, quem quiser, né, pessoal? De novo, não tem nem necessidade nenhuma porque a gente está usando Tinkercad. Mas, eventualmente, se vocês querem fazer alguma coisa física com o Arduino de vocês, começa a ficar interessante agora, né? Então, peguem um display desse tipo, tá, pessoal? Notem que é só o display puro com o controlador da Hitachi, tá? Porque existem variações. Existem displays que o cara vai dizer que é o display, ó, serial. Tá? Aí ele vai te vender o displayzinho, ó, ele vai dizer que tem uma interface serial, ó, olha aqui, ó. Esse é um que vocês não deveriam comprar, ou vocês vão ter que dessoldar, né? Vão ter que remover. Então tá aqui o display normalzinho, mas ele vem com esse conversorzinho serial aqui, que nós não queremos usar no momento, tá bom? Que aí usa a interface 2C, é uma outra história, tá? Então vamos com calma, tá? E não peguem também um display que seja um display com shield, tá? Não dava muito como, ó, esse cara aqui, não peguem. Tá bom? Até dá para usar, mas vocês vão usar o display puro, tá? Vocês não vão usar as teclas aqui de baixo, tá bom? Vocês vão dizer, mas é o mesmo preço. Sim, mas tem display mais barato que esses R$22,90 que procurem, tá? Se alguém tiver interesse. Em suma, caso vocês queiram usar e tenham interesse em ter, me manda um e-mail, pergunta se aquele serve, me manda uma mensagem pelo fórum, tá? Que eu respondo para vocês. Bom, voltando lá.
Então, esse displayzinho, só comentando, esse é o displayzinho 16:2 que a gente vai trabalhar, tá, inicialmente. Bom, esse display a gente vai utilizar, só para demonstrar para vocês a ligação e como é que a gente usa, tá? Eu vou mostrar o uso de uma biblioteca, a primeira vez que a gente utiliza uma biblioteca. A gente está usando, na verdade, a biblioteca serial por baixo dos panos, mas por enquanto eu não cheguei a comentar explicitamente sobre ela, tá? Mas a gente tem aqui a biblioteca Liquid Crystal, que é a primeira biblioteca que vocês vão usar explicitamente, tá? É uma biblioteca que ela serve para interfacear o Arduino com esse chipset, com esse controladorzinho aí do LCD, tá? E ela permite trabalhar, como o próprio chipset permite, né, com barramentos de 4 ou 8 bits, tá? Então a gente seleciona, isso aqui é o que a gente chama de uma comunicação paralela, tá? Comunicação digital paralela, depois o Claudio explica, acho, você é que já não comentou isso com vocês, diferença de comunicação serial e paralela, tá? Mas nesse caso a gente tem uma comunicação paralela onde o barramento pode ser de 4 ou 8 bits. Comunicações paralelas cada dia mais são mais incomuns, tá? Mas no caso do LCD a gente utiliza uma comunicação paralela. Além de permitir trabalhar tanto com barramento de 4 ou 8 bits, que é o padrão aqui que o chipset nos permite, ela vai permitir controlar todos os sinais necessários para interfacear com esse cara, que são quais? O próprio barramento de dados, o sinal RS e o sinal Enable, que servem para a gente emitir comandos para o LCD, tá? Vocês não vão ver os comandos inicialmente, mas na aula que vem, ou talvez na outra, eu já mostro para vocês como é que a gente emite os comandos, tá? E o sinal RW, que na prática a gente vai manter aterrado, que serviria para a gente indicar se a gente quer fazer determinadas operações de leitura. Vocês poderiam perguntar, né? Por que eu vou querer ler um display, né? Eu quero escrever no display. É que esse chipset aqui, ele tem um pouco de memória RAM. Em alguns casos, algumas pessoas acham interessante usar a memória RAM desse controladorzinho aí como uma forma de armazenar dados que não caberiam na memória convencional do microcontrolador. Não é o nosso caso, tá? Então a gente vai desativar operações de leitura, tá? Biblioteca é uma biblioteca que eu digo que é bastante extensa, nem tanto assim, tá? Talvez exagero do professor. Vamos ver se ele vai abrir aqui para mim. Ele não vai abrir, tá? Que é essa biblioteca aqui que eu já deixei a documentação ali para vocês, tá? Então tem todas essas funções aqui. Eu não acredito que a gente vai ver todas as funções, mas a gente vê a maior parte delas com certeza, tá? Mas basicamente hoje o que eu quero mostrar para vocês é uma visão geral dessas funções, como é que a gente vai ligar o LCD, tá? Então o processo que vocês têm que usar para fazer o teste, tá? Então tá aí a referência da biblioteca, caso vocês queiram. Então, como é que vocês vão conectar esse display ao Arduino, tá? O displayzinho LCD, ele vai ter os sinais que são necessários à operação do chipset do HD 447800, tá? Que são os sinais DB0 a DB7, Enable, RW, RS, e vai ter sinais que são do próprio display, que é o backlight, que é o LED mais, LED menos, o contraste, que é o V0, tá? E aí tem os sinais aqui de alimentação do chipset também, que é o VCC e o Terra, perfeito? Então esses sinais todos nós temos que interfacear com o Arduino, temos que ligar no Arduino, tá? E todos os sinais de controle são ligados diretamente no Arduino, não tem nada de muito especial. Se vocês quisessem usar 8 vias ao invés de 4, vocês ligariam os pinos do DB0 ao DB7 em pinos digitais do Arduino, pode usar os analógicos desde que tu deu o pin mode, né? Vocês já viram isso, a gente já conversou, acho eu, tá? O Enable tem que ser ligado no Arduino, o RS tem que ser ligado no Arduino também, tá? O RW, como eu tinha comentado, a gente pode aterrar. Vocês vão fazer o Terra do Arduino comum ao Terra do LCD, porque a gente tem que manter a mesma referência de tensão para todos os dispositivos, né? Vão ligar o VCC do LCD na alimentação aqui de 5 volts do Arduino, porque a gente quer que os sinais de comunicação do Arduino com o LCD, eles mantenham os níveis compatíveis, tá? Uma coisa legal, comentário. Fica esse comentário meio que pro ano que vem, mas ano que vem vocês me lembrem, tá? Esse controladorzinho aqui da Hitachi, o HD 44780, ele é um controlador capaz de trabalhar em faixas, se não me falha a memória, de 2,5 a 5 volts, tá? Então ele pega desde microcontroladores da família TTL, que é o caso do Arduino, trabalhando com sinais TTL, né? Sinais de 0 a 5 volts, como ele também pega sinais digitais CMOS, tá? De 0 a 3,3.
Então, vocês vão poder usar o mesmo LCD com o mesmo controlador, por exemplo, com o ESP32 no ano que vem. Que vocês vão trabalhar com aquele cara, tá? Só que aí o que a gente faz? A gente alimenta o controlador com a tensão que é usada como referência aqui no processador, justamente para manter os sinais compatíveis em ambos os lados, tá? O V0 é o pino de contraste, então a gente tem duas opções, tá? Ou a gente liga num potenciômetro, esse potenciômetro é entre VCC e terra. Essa ligação que eu estou fazendo aqui, tá, pessoal, não seria talvez a ligação mais inteligente, mas a gente talvez tivesse que ter uma resistência aqui mínima, né? Em série com o potenciômetro, que senão a gente fecha um curto. Desatenção do professor, tá? Mas a segunda opção é vocês ligarem o V0 à terra diretamente, que vocês garantem o máximo contraste. Vocês já vão entender qual é a importância de contraste nesse display, tá? Mas basicamente, o contraste seria o quê? Não é exatamente intensidade luminosa, mas vocês vão entender como se fosse isso, tá? Nosso contraste aqui vai parecer como se vocês estivessem deixando passar mais ou menos luz nesse display aqui em particular, tá? Mas contraste é uma coisa bastante importante em qualquer LCD, tá? Inclusive TVs que vocês usam, tá? Basicamente, TVs com maiores contrastes, vocês vão conseguir enxergar melhor, principalmente em dias de maior luminosidade, tá? E o LED mais, o LED menos, pessoal, é ânodo e cátodo do backlight, perfeito? Então, vocês vão ligar aqui o ânodo e o cátodo, obviamente, em VCC e terra, e tem que ter uma resistência de proteção em série, tá? Que recomenda-se para esses displays na faixa de 220 ohms, ok? Então, a gente já vai fazer essa ligação aqui no Tinkercad, só deixa eu acabar aqui uma explicação básica. Então, o que a gente tem aqui com a Liquid Crystal? A gente faz todas essas ligações de acordo com o que a gente viu. Eu comento aqui de novo os pinos, tá? E aí, em seguida, começa a ter uma coisa que vocês não fizeram até agora. O que acontece? Vamos lá para uma historinha. Todas as bibliotecas do Arduino, na verdade, todo o ambiente do Arduino, ele não é, na realidade, criado utilizando a linguagem C. Ele é criado utilizando a linguagem C++, tá? Vocês não aprenderam C++, vocês aprenderam C, tá? Existem algumas diferenças que o C++ permite algumas operações que no C tradicional a gente não teria como fazer. Uma das coisas que o C++ me permite fazer, tá, é criar bibliotecas onde as bibliotecas não são somente funções. As bibliotecas são, na verdade, classes. Aí existe uma explicação do que é uma classe, tá, e como é que elas funcionam. Por enquanto eu não vou falar disso. Sobrando tempo, de novo, eu encaixo aqui no segundo módulo, explico como é que a gente cria uma biblioteca para o Arduino, tá? Vocês vão ver que é uma coisa, na realidade, bastante fácil, tá? Bom, quando eu uso classes, uma das coisas que eu tenho que fazer é criar uma variável. Vocês criam variáveis do tipo inteiro, do tipo char, do tipo float, né? Só que agora vocês vão criar uma variável que é uma variável do tipo da classe que vocês vão querer trabalhar. Então, aqui a gente vai ter que criar uma variável. Essa variável recebe um nome especial de objeto, tá? Onde a gente vai criar essa variável usando como tipo da variável o nome da classe. O nome da classe, no caso aqui do Arduino, é exatamente o nome da biblioteca, da Liquid Crystal. E quando a gente cria essa variável, não existe mais a opção para a gente de criar a variável sem valor nenhum. A gente consegue fazer isso em C, né? Int A, ponto e vírgula. Mas vocês também conseguem fazer int A igual a 10, né? Vocês sabem disso. No caso da gente aqui, a gente vai ser obrigado agora a iniciar o valor da variável, vou começar a chamar de objeto, que é o termo correto, tá? Do tipo Liquid Crystal. E nessa inicialização eu vou ter que indicar, adivinha o quê? Os pinos. Onde é que vai estar o pino RS, onde é que vai estar o pino Enable, onde é que está o pino de dados 4, dados 5, dados 6, dados 7. Vocês têm várias versões aqui possíveis de inicializar, a depender dos pinos que vocês querem declarar ou não. Perfeito? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, quando eu quiser usar o LCD, criar um objeto, ou seja, uma variável, tá? Com o tipo Liquid Crystal, inicializando ela com esses valores, eu já vou mostrar para vocês a sintaxe, não se preocupem, tá? Para eu conseguir usar essa variável posteriormente. Maravilha, criei isso daí. Então, inicializa aí o uso da biblioteca, né, com um determinado nome. Então, por exemplo, essa é uma das sintaxes válidas, tá? Em vez de eu declarar int a ponto e vírgula, eu declararia aqui, né, Liquid Crystal, nome, poderia ser A, tá? Poderia ser meu LCD,
nome que vocês quiserem. E aí eu usei um formato, que é o primeiro formato que tinha ali, ó, indicando onde é que está o pino do RS, que é o pino 8, o pino do Enable, o pino do dados 4, dados 5 e assim por diante. Ó. Então eu disse todos os pinos. Mas eu vou mostrar para vocês que tem uma outra forma, que talvez vocês achem até mais simples, tá, em comparação. Então criei o meu objeto, a minha variável. Né? O que eu vou fazer em seguida? Para o LCD, é estritamente necessário, para essa variável, para esse objeto agora, eu chamar uma função especial. Só que agora, com a anotação a objetos, ao invés de eu chamar a função e passar como parâmetro essa variável, eu consigo agora chamar uma função já vinculada à variável, ao objeto que a gente criou. Ele já sabe que essa função se aplica àquele meu objeto criado. Perfeito? Então, eu não preciso passar como parâmetro. Isso é uma característica da orientação a objetos, tá? Eu estou dizendo basicamente que essa função se aplica a essa variável em particular, a esse objeto, de novo. Estou usando variável só para relembrar vocês, mas o termo correto é objeto. O que eu tenho que fazer aqui nesse primeiro método? O primeiro método que eu tenho que chamar é o método begin, que ele serve para o quê? Para iniciar o trabalho com LCD. Então, primeiro eu crio a variável, digo onde é que estão os pinos, e segundo eu digo para ele, ó, agora inicia o LCD para trabalhar dessa maneira. Qual é a maneira que eu vou indicar? Quantas colunas e quantas linhas tem o meu display físico. Lembra-se que o display físico podia ter 8 colunas por uma linha, 16 colunas por 2 linhas e assim por diante, tá? Tipicamente, vocês vão colocar algo desse tipo aqui no setup, tá? Muito provavelmente, porque é onde vocês vão inicializar o LCD. Mas independente de onde vocês colocarem, vocês têm que necessariamente chamar essa função. E quando a gente fala em objetos, a gente não chama mais de função, a gente chama de método, tá? Antes de fazer qualquer outra coisa. Nenhuma outra função vai funcionar antes dessa daqui. Beleza? Deu begin. O que mais que a gente pode fazer? Olha que fantástico. Vocês vão ver que é simples mesmo. Eu posso posicionar o cursor. Vocês já vão entender o que é um cursor, tá? Mas basicamente... Eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês, tá? Agora, eu vou mostrar no Tinkercad. O cursor seria a posição onde eu vou escrever, tá? Então, imaginem que o nosso LCD é um espaço onde eu tenho 16 colunas e 2 linhas. Eu posso determinar onde eu quero que seja a escrita. Eu quero que a escrita se dê a partir da coluna 5, linha 0. Ou a partir da coluna 10, linha 1. Perfeito? Então, eu posiciono onde eu quero escrever. Tá? Lembrando que inicia em 0. Então, para um display de 16 colunas, as colunas vão ir de 0 até 15. Para 2 linhas, de 0 a 1. Tá? Depois de eu dar o set cursor, magicamente, a única coisa que eu tenho que fazer é dar esse comando, print. O que faz o print? Que nem fazia o serial.print, que a gente já usou, tá? Não existe print ln aqui, tá? Só existe print. Basicamente, ele mostra no display a informação que vocês passaram. Essa informação ou é uma string, vai estar entre aspas, é uma variável do tipo vetor de caracteres, ou é uma string Arduino, que é uma coisa que a gente ainda não viu, tá? Ou é um número inteiro, tá? E aí a biblioteca é suficientemente esperta para vocês não terem que fazer tipo printf. Já deve ter gente pensando, printf. Não. Ela detecta o tipo de dados e ela automaticamente converte para uma string relacionada. Tá? Então, se vocês botarem ali um byte, digamos assim, byte x igual a 10, e vocês derem lcd.printx, no display vai aparecer 10, que é um número que está armazenado dentro desse byte. Ele converte. Tá? Não só é capaz de fazer isso, como a gente também pode especificar, se os dados forem dados numéricos, qual é a base que a gente quer que ele apresente. Se é uma base binária, decimal, que é o padrão, octal ou hexadecimal. Tá? Então, vocês vão ver que vai aparecer a informação. Então, só como exemplo, né, lcd.print teste vai mostrar teste a partir da posição do cursor. Como é que funciona o cursor? Tem formas de controle, tá? Mas se vocês não fizerem nada, o cursor desloca para a direita e para baixo. Então, obviamente, ele vai imprimir do jeito que vocês esperam, né, no nosso idioma. Ele vai pegar de uma posição e vai começar a botar um caractere após o outro para a direita, né? Vocês podem modificar esse tipo de operação, porque é uma coisa mágica, às vezes a gente não se dá conta, né, pessoal? Mas nem todo mundo no planeta Terra escreve de cima para baixo e da esquerda para a direita, tá?
Então, dependendo do idioma, se escreve da direita para a esquerda, e dependendo do idioma, se escreve da folha de baixo para cima, né? Uma coisa totalmente diferente do que a gente faz, tá? Então, não tem padrão para isso, tá? Por isso que esse display pode ser configurado de formas diferentes, ok? E a gente vai ter o comando clear, que basicamente vai servir para limpar tudo que a gente escreveu no display, tá? Aí deixa eu parar aqui no clear, depois eu mostro aqui o no display e o display, que é uma coisa bem simplesinha, tá? Mas vou comentar aqui só para acabar, tá? Basicamente o no display desliga o display, ou seja, tá lá tudo que eu escrevi mantém-se lá, mas eu não consigo enxergar, e a função display volta a mostrar o que estava escrito, tá? Então ele não apaga, ele só desliga para a visualização do usuário. Então, vou parar aqui, já tinha um exemplo aqui logo em seguida, se vocês forem ver, né? Com a conexão, com informação. Vou parar aqui e vamos para o Tinkercad. Então, não preciso mostrar exemplo pronto para vocês. Quase dei uma de cebolinha, né? Pronto para vocês. Se o Tinkercad nos ajudar, eu não sei o que houve aqui agora, vai aparecer o circuitinho que eu estava criando ali antes. Vocês estão me escutando? Pessoal? Sim, senhor. Sim. Não, é que eu vi agora que aparentemente a minha rede aqui está com algum problema. Possível problema, pelo menos. Deixa eu reabrir aqui o Tinkercad, vamos ver se é só ele. Até me assustei aqui quando eu olhei a rede aqui. Olha, acho que a gente está continuando a conversar aqui por milagre, tá? Bom, vamos aproveitar. Algum problema tá aqui na rede da minha casa. Vocês sabem que caiu aqui. Algum problema está. Ou é só meu computador dando uma de maluco? Deixa eu até ver aqui. Não, ele está com algum problema sim. Bom, tudo bem. Enquanto funcionar aqui para nossa aula, tá uma maravilha. Então, pessoal, aqui no Tinkercad, eu já botei os elementos básicos para a gente, tá? Vou mostrar quais são os elementos. O Arduino, plaquinha aqui de ensaio, né? O protoboard, vocês já colocam, né? Botei um resistor aqui que eu já configurei para 220 ohms, beleza? Um potenciômetro só para mostrar o ajuste do contraste. Vou botar o potenciômetro aqui. Vou botar o resistor aqui, depois eu posiciono melhor. E aqui dentro dos componentes eu procurei na versão de display, que vocês podem ver que no básico aqui não aparece, né? Vocês têm que botar aqui no modo todos. Aqui no todos vocês vão ver que aí aparece lá o displayzinho LCD, ó, display LCD 16:2, perfeito? A gente consegue simular bem esse cara. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Primeiramente, vamos fazer as interligações. Depois, pessoal, e isso é a dica, hein? Ano que vem a gente vai ter laboratório, se tudo der certo, todo mundo estiver vacinado, né, Cláudio? Aí a gente vai ter laboratório, e aí vocês vão ter que fazer isso daqui fisicamente, tá? E vou dizer para vocês que 90% dos meus alunos não conseguem ligar um LCD direito, tá? Que é uma coisa assustadora. Que é simples, gurizada, só que vocês têm que atentar o que tem que ser feito, tá bom? Então, vou mostrar para vocês o procedimento que vocês fariam num laboratório físico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer as ligações e depois testar se o nosso LCD está ok ou não. Então, vamos lá. Lá no display, muitas vezes não vai vir o termo GND, tá? Vai vir escrito VSS. Então, vocês devem saber, tá dito ali nas lâminas lá no início, tá? Que isso pode ser também identificado como VSS, estão vendo aqui? Então, não necessariamente vai ser chamado de terra, tá? Uma curiosidade ali. Então, vou pegar aqui esse pino e vou ligar ele no terra. Vou botar aqui em preto. Nesse caso aqui eu vou acertar para ficar bonitinho. Vou ligar o VCC, então, de novo, né? Terra e VCC estão ligados na referência e na alimentação aqui do próprio Arduino, né? Então, estamos no 0 e no 5 volts, tá? Notem que esse pino 5 volts aqui é o pino 5 volts que vem da alimentação, mas isso para o ano que vem eu explico com mais calma, tá? E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem aqui, ó,
o cátodo e o ânodo, né? O ânodo a gente vai ligar... aí depende como vocês querem fazer, tá? Deixa eu tentar deixar isso aqui mais bonitinho. Deixa eu rodar esse cara. Aqui. Tá. Eu girei aqui ele. Vou pegar aqui o contraste. Não, contraste, desculpe. Peguei errado. Vou pegar aqui o ânodo, né? Vou ligar na resistência de proteção. Resistência... Opa, desculpe. Resistência de proteção ligado nos 5 volts, tá? Então, isso daqui é o backlight, né, pessoal? Certo? Eu só estou mostrando para vocês que a gente faz a ligação. E o cátodo a gente liga diretamente na referência. Então, é como se a gente estivesse ligando um LED. Tá? Nessa altura do campeonato, não vou nem brincar com vocês que ninguém mais erra a ligação de LED, né? Pelo amor de Deus. Tá? Então, tá aqui o backlight do nosso carinha ligado, tá? O que mais que eu tenho em termos de alimentação? O contraste, tá, pessoal? E o contraste, vocês podem definir como vocês querem ligar, tá? De novo, a gente poderia ligar o contraste diretamente no terra aqui, tá? Ou, se vocês quiserem ajuste, liguem no potenciômetro. Então, estou ligando aqui no potenciômetro, tá? Ô, senhor, só... Liguem no potenciômetro e Só falam. Oi? só rapidinho, acho que tu ligou o cátodo no positivo. Eu fiz... Ah, obrigado. Golpe de vista, obrigado, tá? Tem razão, tá? Agora corrigir ali, tá? Então, ligamos aqui, né, no terminal variável, tá? Ligamos um ponto do potenciômetro, eu nunca me lembro aqui qual é o lado positivo e negativo, tá? Não tem, né? De maior ou menor, então eu vou ligar da forma que é possível. Então, liguei aqui a VCC e a terra. De novo, né? O mais correto seria a gente ter uma resistência em série com esse cara, tá? Mas como eu só quero demonstrar aqui, por enquanto tá bom. Então, liguei ali no contraste, tá? E aí agora eu tenho que começar a ligar os sinais no nosso Arduino. E aí vocês podem escolher a ordem que vocês ligam, tá? O RS. Eu vou ligar no pino 2. Perfeito? E aí eu vou ver aqui se eu puxo um pino após o outro, tá? Então, na verdade, eu vou botar assim. Tem que ser aqui para cima mesmo. Pino 2. Tá ali. Então, liguei o RS no 2. O RW, eu vou aterrar. RW aterrado. O Enable, vou ligar no pino 3. Tá? Aqui eu vou ter que puxar mais para cima. Eu não queria fazer isso, mas não tem escapatória. Vai ter que ficar assim, não tem. Pois eu acho que eu vou puxar os botões para outro lugar aqui. Não gosto de misturar, tá, pessoal? Aqui, não, óbvio que não tem problema nenhum, tá? Mas é que para vocês enxergarem, eu acho melhor os botões ficarem separados. Então, estou ligando aqui os meus pinos, tá? Até porque depois vocês precisam rever isso daqui. Eu não sei se o vídeo é grande ou não, né? Eu vou mostrar com 4 vias, tá, pessoal? Porque, de novo, com 8 vias a gente ganharia alguma coisa em termos de tempo, porque seria uma operação a menos descrita, tá? Porque os comandos todos do nosso display vão ser comandos de 8 bits, ou seja, eu tenho que mandar um comando, o comando vai ter 8 bits. Se eu usasse um barramento de 8 bits, eu mandaria o comando num único ciclo, tá? Mas como o display é muito lento, na prática isso não impacta quase em nada no nosso processamento, e é mais interessante eu economizar pinos no processador, tá? Então vocês vão ver que daqui a pouco vai começar a faltar pino. Consequentemente, eu vou usar o barramento de 4 vias. Então, vou começar ligado DB4, tá? Então, DB4 eu vou ligar no pino 4. Então, DB4 no pino 4. Um pouquinho mais para baixo, né? Tá? O DB5 eu vou ligar... O pino que vocês vão ligar no Arduino, tanto faz, tá? Deu aqui coincidência, tá, pessoal? A gente só tem que ligar todos os pinos. E tem que lembrar dos números depois. Obviamente, eu não vou lembrar dos números, tá? Vocês vão ter que me ajudar.
Tem uma coisa que é certa que eu vou esquecer quais são os números que eu usei. O DB6, até não ficou tão difícil, porque os dos dados estão na ordem ali dos pinos, né? Por coincidência. DB6 e, por fim, o DB7. Então, ligamos todos os pinos. Tá? Comentário. Fisicamente, quando vocês estão fazendo isso em laboratório, ainda mais em protoboard, tem uma ótima chance de ter ficado mau contato, tá? Mas bota ótima nisso. Então, por favor, eu vou puxar esse cara aqui para cá, só para ficar evidente. Então, por favor, tá, gente? Quando vocês forem fazer uma montagem física em laboratório, façam um favor para todo mundo, principalmente para vocês. Vocês vão pegar um multiteste, vou puxar mais aqui para baixo. Vocês vão pegar um multiteste e vocês vão testar a continuidade, cara, não tem milagre, tá? Pior coisa que vocês vão fazer na vida em laboratório é chegar para mim, para o Cláudio, para o Augusto, para o Emílio, para a Tuane, para o Caio, qualquer professor de eletrônica, tá? E o Cláudio te prova, tá? E chegar assim com uma placa que a gente chama de circuito aranha. Vocês já ouviram circuito aranha? Circuito aranha é o protoboard cheio de fio por cima. E aí tu chega, e normalmente isso acontece no dia da prova, né? O cara chega para mim, porque tem prova prática, tá? No laboratório lá. Pelo menos eu faço. E aí o cara chega no dia da prova e diz assim, mostra para mim, professor, não tá funcionando. Eu digo, não tá funcionando o quê? O display não mostra nada. Aí eu pergunto, tu testou? Eu não sei o que tá acontecendo. Aí sabe o que eu faço? Eu tiro todos os fios e digo, monta uma coisa por vez e testa uma coisa por vez. Percam a mania de querer montar tudo. Então, vou montar aqui o display, os botões, o teclado, o motor, monto tudo e testo depois. É certo que vai dar problema. O que custa tu primeiro montar o display, testar o display? Ok, display testado, tudo funcionou. Depois tu monta um botão, testei o botão, funcionou. Depois tu monta outro botão, testei o botão, funcionou. Depois tu monta o terceiro botão, testei o botão, funcionou. Montem item a item e testem item a item, tá? Porque, digamos assim, gente, o cara já trabalha com eletrônica há 20 e tantos anos, o Cláudio está com mais barba branca que eu, né, Cláudio? A gente cansa de ver os caras falarem assim, não funcionou. Cara, não tem mágica. Quando tu vem com um circuito com 100 fios, é mais fácil eu tirar todos os fios. Na verdade, vocês acham que é sacanagem quando eu tiro? Não. É porque é mais fácil eu tirar todos os fios, montar item a item e ir testando. Montei os fios, basicamente, né? Peguei e liguei um fio aqui ao TA, testo continuidade. Botei o segundo fio, testo continuidade. Botei o terceiro fio, testo continuidade. Fiz fio a fio e fui testando. Todos deu continuidade, ok. Que maravilha. Aí eu testo se o LCD funcionou. Se não funcionou, tem duas hipóteses. Ou a minha montagem está errada, ou o meu programa está errado. Certo? A chance maior, montagem errada. Então, vou testar de novo a montagem. Aí fica aquela pergunta, mas como é que eu testo continuidade no protoboard? Eu sei que eu estou falando agora, vocês não têm como montar fisicamente, né? Mas é só um desabafo, brincando com vocês, de cansaço de ver todo mundo cometendo exatamente esse erro, tá? É simples. Aqui tu tem a ilha, então tu vai botar uma ponteira do multiteste na ilha. Aqui tu tem a ilha do protoboard. Eu não consigo testar, né? Tá na ilha aqui do protoboard, como é que eu testo? Não, tá aqui no Arduino. Pô, lá no Arduino, por trás, por baixo da placa, vocês têm os pontos de solda que vocês podem testar, se deu continuidade. Se é ligação no protoboard, como é que eu testo se eu realmente conseguir ligar? Cara, eu penduro um fiozinho aqui desencapado, tá? E eu boto a ponteira e vejo se deu continuidade. Porque é extremamente comum nos protoboards do laboratório o cara colocar o fio e, ao colocar o fio, enfiar a capa, porque o protoboard são duas plaquinhas paralelas metálicas que ele tem uma molinha, ele funciona como uma espécie de mola, tá? Que ele dá pressão. Se tu enfiou mal o fio ali e não fechou contato, ou se tu enfiou a capa e ele fechou contato no isolante, não dá contato no protoboard, aí tu entra em desespero. Por isso, testa em fio a fio. Tá? Aqui não tem muito isso, tá? Porque o Tinkercad é um emulador, tá? Então aqui a gente já fez a nossa montagem. O que eu tenho que fazer agora? Montei. Testei a montagem, fisicamente, né? Agora venho para o código. Então, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, tá? Eu sei que está muito pequeno aqui. É que eu tiro o zoom aqui para fazer a montagem, e aí depois eu tenho que dar zoom ali para vocês verem. Então, deixa eu botar a montagem aqui bem para o lado.
Então, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Necessário incluir a biblioteca. Eu posso fazer isso daqui direto aqui, tá? Posso dar include. Tá? Ou eu posso vir aqui, eu posso tanto fazer o include, quanto eu posso vir aqui no Tinkercad, e lembre-se que o Tinkercad só suporta bibliotecas pré-definidas para ele, tá? E posso dizer aqui, ó, vou usar a Liquid Crystal, tá vendo ali, ó, inseriu de novo exatamente a mesma coisa que eu tinha declarado, né? Então vou tirar aqui, porque eu já fiz a declaração, tá? E aí o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho, vou ter o void setup, vou ter o void loop. Primeira coisa que eu vou fazer um teste do meu LCD, né? Então, vou criar crio o objeto, né? Ou seja, variável, né? Representando o LCD. O LCD físico. Ah, vocês podem ter vários displays? Podem, cara. Se vocês quiserem usar 2, 3, 4 displays, é uma variável, um objeto para cada display. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Nome do tipo. O tipo, no caso aqui, é o próprio nome da biblioteca. Então, de novo, né, a gente está fazendo uma coisa parecida com isso daqui, né, int a igual a 10, tá? Um pouquinho diferente. Só que agora eu estou usando notação objetos. Então, aqui, sei lá, nome. Tá? Eu vou brincar aqui, meu LCD, tá? E aí vocês poderiam chamar o construtor, que é quem inicializa o objeto, diretamente por esse formato, ou se vocês acham mais simples, vocês também podem chamar desse formato aqui, ó. Tá? E aí a gente tem que passar todos os pinos. Qual era o formato que a gente tinha lá? Só voltando. O formato que a gente tinha do construtor eram essas formas aqui, né? Notem que a gente vai selecionar esse primeiro mecanismo, porque o RW eu aterrei e eu estou usando somente 4 vias de dados. Tranquilo? Então eu só tenho que declarar o RS, o enable, a via 4, 5, 6 e 7. Então vamos lá. Opa, desculpe. Vamos lá. Não é aqui. Vamos lá e vamos voltar. Ó. O RS estava na via 2, né? Isso. E o enable estava na via 3. E o resto seguia a numeração. Então, vamos lá. Então, aqui, eu vou usar aquele formato. Né? Deixa eu ver se eu consigo copiar daqui até para ficar já meio que documentado para vocês. Usando o inicializador do objeto. Inicializador do objeto a gente chama de construtor. Que nome bonito, né? Na forma. Beleza? Então, RS. Vocês poderiam, pô, professor, o senhor já não está fazendo direito. É verdade, ó. Declaração dos pinos. É chato, né? Mas é mais fácil fazer assim, na final da realidade. Se vocês quiserem garantir que não é nenhuma variável em memória, dá para fazer assim também, né? Então, RS é 2, o enable é 3, D4 é 4. Vai que vocês trocam os pinos, né? É mais fácil mexer aqui do que mexer no código. Isso aí tem uma ótima razão de existir, tá? E aí vocês vêm aqui e só declaram RS, Enable, D4, D5, D6, D7. O compilador que a gente usa, ele é suficientemente esperto para interpretar que isso daqui seria a mesma coisa, tá? Tem um define. Opa, desculpe, 7, né? Mas aqui, para evitar, só para dar um exemplo diferente, eu vou usar define, tá? Vai que vocês deveriam saber usar as pré-diretivas mesmo, né? Então, aqui criei o objeto. Então, esse objeto foi criado. É como se eu tivesse feito int a igual a 10. Maravilha. Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é, antes de usar o LCD, preciso inicializar. E vocês estão convidados a testarem, não precisa ter medo, tá, pessoal? O que aconteceria se vocês não usassem 16:2? 16:2 porque é o display físico, tá? Mas experimentem. Joguem aqui quantidades diferentes aqui e vejam o que acontece, tá? E aí, para testar esse cara, eu poderia simplesmente mostrar uma mensagem. Oi. E aí eu vou saber se o meu LCD tá ou não tá funcionando.
Ainda eu posso ter feito alguma configuração errada, mas vamos lá. Vocês provavelmente vão ver que não vai aparecer nada, tá? Provavelmente por causa de contraste. Então vamos ver, a menos que eu tenha acertado o display. No match for liquid crystal int. Desculpe, né? A gente pensa e não escreve a função, né? O begin. Faltou aqui. Tá? Então, o que vocês estão vendo ali? Não sei se vocês notaram, né? Que o simulador é bonitinho, né? Vocês estão vendo que ele está apagado aqui. Quando iniciar a simulação, ele vai aparecer um azul, né? Mais claro. Tá? Ainda botaram um display aqui que é azulado. Vocês não estão vendo mensagem. Provavelmente por quê? Porque o contraste não está setado. Opa! Setei o contraste, apareceu o oi, né? Então, vocês estão vendo o que é o contraste aqui, ó? Vamos ver se eu consigo, né, mostrar para vocês, só um segundinho. Ó, estão vendo aqui? Só que aqui tá demais, né? É que eu não sei o valor aqui, desculpe. Eu não cuidei o valor do potenciômetro. Então, ele só tá sem ajuste quase, né? Vocês estão vendo ali que eu consegui, ó. Ficou bem fraco o whey, né? Mas deixa eu trocar o valor. Quando eu botei o potenciômetro aqui, eu não olhei o valor dele. Agora não vai aparecer, vamos ver. Pode ser 10K, tá? Em torno de 10K. Vocês podem testar o valor, tá? Mas 10K deve dar uma boa resolução aqui pra gente brincar, ó. Aí vocês estão vendo, ficou muito alto ainda o 10K, mas vocês viram que agora eu consigo ter um ajuste maior, tá? Obviamente isso tem a ver com a tensão, né? Então, eu acho que eu tinha sugerido 10K, mas talvez 1K fique melhor, se vocês quiserem fazer o ajuste. Aí vocês poderiam perguntar, deu um pouquinho mais de ajuste. Mas, professor, por que é importante eu ajustar o contraste? Cara, físico, não simulador. Tá? Vocês vão ver que pouco contraste, tu não enxerga. Muito contraste, vocês notaram que apareceu aqui os pontinhos aqui do fundo? Não sei se vocês perceberam isso, ó. Ó, teoricamente esse seria o ideal. Vocês só veem as letras, né, do oi aqui, e vocês não estão vendo o fundo, né? Vocês não estão vendo os pontos que a gente poderia configurar ou não. Se eu aumento muito o contraste, eu começo a enxergar o fundo, ó. E vocês vão ver isso que fisicamente é desagradável, tá, pessoal? Então, vocês não vão querer botar provavelmente o contraste no máximo. Mas, de novo, nada impediria... Na verdade, não precisava ter feito isso. Nada impediria eu pegar aqui o contraste e ter aterrado direto, tá? Vou mostrar para vocês que ele fica, se não me falha a memória, no máximo, tá? Então, mas vocês não sabem o que aconteceu, eu tô montando, bota o contraste no máximo, depois tu bota no potenciômetro, se for o caso, tá? Vocês têm como testar o ajuste. Em suma, aqui eu tenho um circuito, gente, onde eu consegui botar o meu LCD a funcionar, tá? Então, só para brincar aqui com vocês um pouquinho, antes de eu passar aqui para o Cláudio, tá? Gente, o que acontece aqui? Bom, tenho todo o meu LCD, fiz um código básico aqui de teste, vocês viram que não é uma coisa muito difícil. De repente, eu mostro para vocês na aula que vem como é que eu faria se tivesse 2 displays. Eu posso botar mais um display aqui e usar outros pinos, tá? Não tem problema nenhum. Mas, em suma, setei. Digamos aqui que eu quisesse só mostrar algo, tá? Então, void não. Cross 0. Aí eu vou botar aqui, só para brincar, tá? Counter mais. Depois eu vou mostrar o que acontece se eu não fizer isso, tá? Ó, como é um número, né? Isso não seria necessário, mas eu vou dizer que eu quero na base hexa, na base decimal, perdão. E vou dar um delay de 1 segundo, ok? Então tá aí. Maravilha. Vamos olhar aqui o que vai acontecer. Opa. Não é LCD, né? Meu LCD. Memória é uma desgraça, gente. Vocês estão vendo que não aparece nada, tá? No Tinkercad, às vezes, se vocês botaram o contraste no máximo,
ele não mostra nada mesmo, tá? Vocês têm que mexer no potenciômetro, estão vendo ali? É programa do Tinkercad, tá? Então tá lá, ó, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Estão vendo ali, né? Poderia botar para base, se vocês quiserem ver binário, né? Bonito. Estão vendo ele ali? Binário, né? Então, tudo bem, vamos voltar para o decimal aqui, tá? E se eu não desse o set cursor, o que aconteceria? Vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Que é o comportamento padrão da configuração dele, ó. Estão vendo? Ele vai deslocando o cursor para direita, tá? Aí vocês vão ver que daqui a pouco vai sumir, ó. Ele não vai mostrar o 14, não vai mostrar o 15, não vai mostrar o 16, não vai mostrar o 17, não vai mostrar o 18, mas daqui a pouco ele mostra, deixa rodando. Tá em 21, 22, 23, 24, ó, voltou a mostrar. Tá? Interessante esse efeito, né? Ah, ele vai voltar aqui do 33, daqui a pouco ele volta lá para cima, tá? Por que está acontecendo isso, pessoal? Porque muito embora o nosso display seja 16 por 2, o controlador da Hitachi ele tem 80 caracteres de memória. Então, ele está organizando a memória dele em 40 caracteres por 40 caracteres, dos quais só os primeiros 16 caracteres de cada linha são visíveis. Interessante, né? Então, por isso que o set cursor é interessante, né? O set cursor permite que eu determine a posição onde eu quero fazer a minha escrita. Então, assim, gente, grosseiramente falando, isso daqui a gente está trabalhando com LCD, tá? Aí vocês vão dizer, mas professor, o que você vai usar mais? Eventualmente eu vou usar o Clear, eventualmente eu vou usar o No Display e o Display. Muito, muito, muito eventualmente, tá? Bota eventualmente nisso. Ok? Então, o que eu vou mostrar para vocês na aula que vem? Na aula que vem, eu vou acabar aqui a biblioteca Liquid Crystal, tá? Só para mostrar as demais funções que ela tem. A tabela de caracteres aqui, que vai ser importante vocês entenderem o que a gente está fazendo. E aí eu já vou começar a mostrar para vocês o uso que a gente vai dar para o display. Que fora apresentar informações de caráter geral, né? Eu vou usar ele, por exemplo, para construir um menu. E aí a gente vai ver quais são as técnicas que a gente pode fazer para isso. Ok? Ficou uma dúvida até o momento? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Fala. Eu só queria perguntar, os caracteres especiais, tipo, com acento, ele vai dar problema? Ótima pergunta, tá? Depende. Aí depende do quê? Depende, isso eu vou te responder por completo ao que vem, tá? Depende da sorte que tu teve, cara, pelo seguinte. Esse display aqui, na verdade não é o display, tá? O controlador aquele Hitachi, o HD 44780, ele pode trabalhar com 3 tabelas de caracteres. Existe uma tabela que é a tabela que a gente chama de tabela coreana, existe a tabela que é a tabela latina, existe uma tabela que é uma tabela customizada, que daqui a pouco tu pega um lote que foi customizado de acordo com um certo padrão. Não é compatível com tabela ASCII. Aí vai surgir a pergunta do pessoal, o que é a tabela ASCII? Nunca ouvi falar disso, né? Isso é assustador para mim, tá? Eu não consigo imaginar vocês aprendendo a programar sem conhecer tabela ASCII, mas essa é a tabela ASCII, tá? A tabela ASCII, pessoal, é a tabela dos primeiros 255 caracteres, na realidade seriam 128 na tabela original, tá? Mas seria a tabela dos primeiros 255 caracteres imprimíveis. Por que o caractere em C, ele ocupa 1 byte? Porque com 1 byte tu consegue representar todos os caracteres da tabela ASCII, tá? Cara, isso aqui é um assunto enorme. Por quê? Porque a ASCII é a primeira tabela de impressão que foi inventada. Por isso que originalmente ela era uma tabela de 7 bits, tá? Nem todo computador se organizou digitalmente, tá, pessoal? Nem toda memória tinha como múltiplo o byte, tá? Tanto que em comunicações, em redes, por exemplo, eu não sei na parte digital, o Cláudio aí pode me lembrar se for o caso, tá? Mas particularmente em redes digitais, a gente costuma diferenciar o byte de um outro termo que a gente chama de octeto. Porque o byte, gurizada, ele pode ser de 8 ou de 7 bits.
tipicamente, tá? E existia, acho que byte até de 6 bits, tá? Muito antigamente. Hoje o byte é 8 bits, tá? Mas teve máquinas mais antigas que o byte era de 7 bits. Então a gente costuma falar em comunicações de octeto, porque o octeto a gente garante que o octeto seja um múltiplo de 8 bits. Bonito, né? Tá, por que esses 7 bits? Os 7 bits é onde tu botava os caracteres que tu queria imprimir, que é essa tabela, tá? Hoje a tabela ASCII é uma tabela de 255 caracteres. É da própria Wikipedia, mas eu não tinha visto ali na Wikipedia a tabelinha, tá? Vocês estão vendo aqui que ela tá mostrando a tabela ASCII original, né? De 127. Aí tu vai notar o que, William? Não tem acento, né? Então, primeiro ponto. Segundo ponto. Existe padrão hoje em dia de caracteres e de strings, que eu não vou comentar agora. Quando eu comentar sobre strings, eu falo. E isso é meio que fora do mundo Arduino, tá, pessoal? Fora do mundo de microcontroladores usuais. Muito embora a gente pudesse até teoricamente fazer isso com o Arduino, que é usar a tabela de caracteres para várias linguagens. Pergunta válida, né? E se o código de vocês não está executando no Brasil, ele está executando, sei lá, na Arábia Saudita, o alfabeto deles é diferente, tá? O alfabeto deles não é latino. Então existe um outro padrão, gente, só a título de informação, que aí tem vários padrões, tá? Mas um dos padrões que existe, talvez o mais usado ainda hoje, é o Unicode, tá? Que é um padrão que permite representar até onde eu sei todas, tá? E existem os padrões que são os padrões derivados da ISO, tá? Agora não vai me ver, que é o Unicode, perdão. O Unicode não é o mais usado, não. Tem o Unicode, viu como eu errei? Mais usado, ainda bem que apareceu. O mais usado é o TF8, tá? Que é uma versão de Unicode. Então, não menti, tá? Mas a gente chama de UTF-8, tá? Que usa um certo número de bytes que aí permite representar todas as linguagens humanamente pensadas, símbolos, etc, tá? Isso o LCD não suporta, isso a serial não suporta, então é uma coisa um pouquinho mais difícil de usar. Até o PC de vocês, tá, pessoal? Como é que eu apresento caracteres acentuados no PC? Tem algumas dicas na hora de programar em C para vocês usarem caracteres acentuados ou não, tá? O padrão do C é usar a tabela ASCII. Tá? Para o LCD, então, a gente tem tabelas. A tabela coreana vai ter os caracteres imprimíveis ASCII, os caracteres não imprimíveis, que são os primeiros 32 caracteres. Acho que está aqui na tabelinha. Ó, os primeiros 32 caracteres, se vocês notarem, ver se ele dá zoom, dá. Os primeiros 32 caracteres são os caracteres que talvez tu tinha perguntado, que são os não imprimíveis, né? Isso não tem sentido a priori num LCD, tá, pessoal? E comentário, tá? Esses caracteres não imprimíveis eram caracteres que eram usados para controle de modem, que aí é comunicação serial plena, tá? RS-232, se vocês quiserem estudar isso daí. Aí eu brinco com o Cláudio, de repente o Cláudio se dispõe a dar uma aula sobre RS-232 completa para vocês, tá? Porque a RS-232 era um padrão de comunicação de interface entre PC e modem, tá? E aí se usavam esses símbolos aqui para fazer o controle da comunicação serial e também para fazer controle de impressora, perfeito? Então não tem muito nexo a gente usar aqui, tá? Óbvio que tem alguns que continuam existindo, mas eles não vão ter o efeito que vocês imaginam, tá? No LCD. Então, de novo, é necessário ver a tabela e ver o que os primeiros símbolos representam. Se tu pegou a tabela coreana, tu vai ter os caracteres coreanos e só as letras sem acentos. Se tu pegou a tabela latina, olha que legal, aí tu vai ter todos os acentos, tá vendo? E aí funcionaria tu escrever lá não, por exemplo, tá? Se tu não tem isso, aí vou ter que mostrar para vocês alguns macetes que vocês podem adotar, tá? Se vocês quiserem apresentar as coisas escritas direitinho. Ok? Explicação meio longa para tua pergunta, mas não sei se te respondi. Sim, senhor. Obrigado. É que é uma pergunta mais complicada do que a gente imagina a princípio, tá? Mais alguma dúvida, gente? É que eu perguntei porque no C tinha uma biblioteca que tu conseguia configurar para ser os caracteres especiais. Aí eu vou perguntar se também dá. Na verdade não tem nenhuma biblioteca, tá? O C tem configuração do ambiente. Não é bem nenhuma questão de biblioteca só, tá? As bibliotecas do C, as bibliotecas padrão das versões. É que C é assim, ó. Existe o C 99, o C 2000, o C 2010, o C 2017. A gente tá na versão do C. O C até eu não sei. O C++, a última versão é de 2020, gurizada.
tá? E as bibliotecas padrão vão sofrendo alterações. As bibliotecas padrão da última versão assim, mais usada do compilador C, elas já trabalham com caracteres que a gente chama de white char. Então, para quem tiver interesse, tá? Eu não me lembro se eu deixei o link, não. Não deixei. Mas vamos ver se aparece aqui o site. Ó. Mas é só procurar por C white char. Tá? E um bom site para vocês olharem esse daqui, que não está aparecendo agora aqui. Vamos ver aqui. C Libraries. Se aparecer esse cara, eu já te mostro. Eu acho que é esse. Não, aqui, ó. CPP Reference, ó. Esse é um site que... Não é esse. Então deve ser esse daqui. Pô, não me lembro mais, de repente mudaram. É esse daqui, tá? Esse é o C++. Se tu for, por exemplo, aqui na documentação da biblioteca string, tu vai ver as funções aqui para caracteres padrão, mas tem aqui a versão, ó. A versão para caracteres wide, ó, wide char, tá vendo? Aí tu tem as funções, que são as funções compatíveis, só que para imprimir os caracteres para linguagens diferentes. Só que aí tem configuração de ambiente, é mais chatinho do que se imagina, tá? Mas uma vez que tu configura, tu faz rodar em qualquer computador, basicamente, tá? Que tem essas frescuras ainda, né? O computador tá em arábico e eu quero mostrar a mensagem em inglês. Como é que eu faço? Tem configurações que a gente utiliza do ambiente para fazer isso.